Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Boa noite, Denison. Boa noite, irmã. Boa noite, meus irmãos. Somos do Templo Bandista Jardim de Amor e Luz, o Tujal, no Rio de Janeiro. Nós fazemos esse programa toda quarta-feira, às 20 horas, falando sobre a nossa Umbanda à luz do Evangelho. Não é isso? Exatamente. E se vocês quiserem mandar perguntas durante a programação, fiquem à vontade. Agradecer, né, esse espaço da Estação da Luz que abriu para a gente gente possa falar um pouquinho da Umbanda, mas também junto com o Espiritismo, né, que é tão importante, que é a base de tudo. Né? Então, a gente vê que o Espiritismo como base, a gente consegue tirar a Umbanda de dentro dele, como o Espiritismo vem exatamente do cristianismo, né? Que vem do Cristo. Né? Então, isso é tão importante. Tudo vai sempre evoluindo e, com isso, a gente tem que sempre pegar esses ensinamentos para nos ajudar, né? Então, acho que agora a gente pode começar com a nossa prece, irmã? Podemos. Então, eu vou pedir para que possamos agora acalmar um pouco o nosso coração, aproveitar esse momento para poder respirar mais tranquilamente, para poder estar se conectando com essa energia do nosso Pai Maior e pedir a Ele proteção, para que a gente possa ter esse momento tranquilo, para poder estar assistindo essa nossa transmissão, que possa sempre agregar alguma coisa na nossa vida, para a nossa evolução, e que seja dito aqui, possa sempre trazer algum conhecimento, para que possamos trocar pontos de vistas e possamos cada dia mais estar crescendo junto do nosso Pai, para que possamos, de passinho em passinho, estar um pouco mais próximo dele. Pai, peço ao Senhor a sua proteção, seu fortalecimento, permita que os nossos guias mentores, que os nossos anjos da guarda estejam conosco, nos ajudando a interiorizar tudo aquilo que foi dito aqui de uma forma que possa nos ajudar no nosso propósito, na nossa caminhada e na nossa evolução. Obrigado, Pai. E assim damos por iniciado mais essa transmissão com todo o seu amor e as suas bênçãos. Graças a Deus.
Graças a Deus. E vamos começar, não é? Vamos embora. Nós hoje estamos no capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos espíritos, uma realeza terrena. Número 1. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa passagem está em João, né? E vamos pegar um capítulozinho desse capítulo 2, né? Falando sobre uma realeza terrena, que é sobre uma história da rainha da França, de 1863. Quem melhor do que eu pode entender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra se eu não o entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, via acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, ar de lágrimas que enxugastes. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar os céus. E pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procure então o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste, e os únicos que poderiam dar acesso à nossa morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra. Não os esqueças. Lindo, hein? E depoimento, Denison. Não é? Isso me fez lembrar uma pergunta que nós recebemos aqui. Vamos abrir a pergunta por ele, aliás, é Cícero Batista, de Lagoa Seca, Juazeiro do Norte, Ceará. Ele fez a segunda pergunta. Jesus não era rei. Então, de que reino é esse que fala? Porque o único título que aceitou foi de um bom pastor. Nem de bom ele aqueceu. Bom somente Deus? Que legal, né? Muito obrigado. Pergunta, Cícero. Muito obrigado, Cícero, por essa pergunta. Isso é bem importante, né?
para que a gente possa começar falando sobre isso, né? E essa pergunta que você faz vai muito de encontro exatamente essa parte do rei, né? Que a gente fala de reino, de reis, a gente acaba muitas vezes achando isso como a gente interpreta aqui ainda na Terra, né? Do poder, né? Então o rei é quem tem o poder, né? E na realidade, quando a gente começa a trabalhar mais a parte espiritual, a gente começa a ver que o rei não é quem tem o poder. E aí isso é legal, porque até na própria fala de Jesus lá em cima, né? Quando a gente leu, ele fala exatamente isso de uma forma muito, muito contundente. Boa noite, minha irmã Teca. Oi, Tequinha, beijo. Eu achei muito interessante que ele fala de uma forma muito contundente lá, onde ele fala assim, tu o disses. Ele não falou que ele é Deus, ele falou assim, tu o dizes. Então quer dizer que o Pilatos estava dizendo que ele era rei, né? Ele fala, tu o dizes, eu sou rei. Então, como Pilatos disse que ele é o rei. E por que tem isso, né? Vamos entender um pouquinho que isso até para mim, há um tempo atrás, era difícil. E, graças a Deus, a espiritualidade conseguiu me mostrar como isso funciona no mundo espiritual, que é diferente do nosso mundo, né? No mundo espiritual, o que vale não é o poder, e sim a moral. Olha como é diferente as coisas, né? Na Terra, a gente precisa ter poder, né? No mundo espiritual, não, é a moral. Então, os espíritos, eles são reconhecidos pela sua moral. Então, olha como isso é interessante. Jesus Cristo. Se a gente parar para ver Jesus Cristo tinha poder? Não, Jesus Cristo era aquela pessoa que andava entre todo mundo, ele estava ali no meio de todo mundo, ele nunca quis ter um trono para ele sentar, ele nunca quis nada disso, muito pelo contrário, era super simples, ia na casa de um, de outro. Olha que coisa bonita, né? Então, ele não tinha esse trono, mas chamavam ele de quê? De rei. Por que chamavam ele de rei? Não era por causa do poder que ele tinha, mas era por causa da moral dele. Então, no mundo espiritual, os espíritos reconhecem uns aos outros pela sua moral. Que quanto mais alta a sua moral, mais elevado ele está nessa escala de evolução que todos nós estamos vivendo, como eles também. Então, olha como isso é interessante, irmã. Olha como é uma coisa que é difícil, às vezes, da gente compreender, né? A gente acha que tudo é assim, né? Tem que ser como gosto de falar, né? Tudo a gente já tem aquela visão encaixotada, né? Não, tudo é assim. É igual aqui. Não, se a pessoa é o presidente lá é porque ele tem poder, né? Mas não quer dizer que é isso. O rei, né, que é mais ou menos uma correspondência com o presidente, lá no mundo espiritual não é o poder, é a moral. Então, a gente pode parar e pensar que como é importante, né, a gente poder estar melhorando a nossa moral, né? Que quanto mais a gente melhora a nossa moral, mais a gente evolui. Então, como o nosso irmão falou na pergunta, muito bem colocada, né? Poxa, se Jesus, até quando chamaram ele de bom, ele disse que ele não era bom, bom era o Pai. Poxa, como assim ele pode aceitar ser rei, né? E isso não quer dizer, o aceitar ser rei, não quer dizer que ele falou que ele era rei. Ele simplesmente falou, como tu diz, se você está me chamando de rei, então eu sou rei. Só que eu não sou rei deste mundo. Por que ele não era rei deste mundo? Porque esse mundo é um mundo material. Aqui ele não é rei. Agora, num outro mundo, que é o mundo que ele quis dizer, como ele já falou, a morada dos meus pais, a gente vai ver isso mais para frente, né? Existem vários reinos, né? Várias moradas, né? Então, olha como é interessante isso, né? Se a gente parar para pensar, ele sim, em um local, pela elevação espiritual dele, pela moral dele, ele é considerado rei. Olha como isso é interessante a gente parar e refletir um pouco, porque às vezes isso é difícil, gente. Não é fácil, não. Isso é que a gente vive no mundo material, então a gente fica muito ligado às coisas materiais, né? E aí o legal disso é que já puxa o gancho porque a gente leu agora da rainha, né? Que a rainha vem falando exatamente isso. Ela entrou achando que, né, lá ela ia ter um tapete vermelho, né? Exatamente. Quando ela adentrasse, né? E quando ela viu, não era nada disso. Isso. E olha como é interessante quando ela falou, não, e quando eu cheguei lá, que eu vi que pessoas que eu achava que era totalmente insignificante estavam muito acima de mim. Estava muito acima, né? Quando você vê como a realeza moral está nas suas atitudes e ações, está na sua reforma íntima e no modo de ser. Eu li um livro uma vez sobre Jesus, que ele tinha um olhar, uma forma de agir, mas tão hipnotizante, que nem ele precisava falar para se impor. Porque só a forma dele chegar, da forma olhar, as pessoas respeitavam, pela autoridade moral que ele tinha. Olha que maravilha, né? E isso a gente está tentando, né? A nossa reforma íntima.
E isso é tão importante, né, que isso a gente consegue fazer um link com a nossa amada Umbanda, né? A gente vê os pretos velhos na Umbanda, né? O preto velho é aquele que é o mais simples de todo. Ele chega lá na Umbanda, pega aquele banquinho baixinho. Tanto conhecimento, né, Denison? Fala este filho. Cara, super simples, humilde. Agora tu vai conversar com ele para você ver o conhecimento que ele traz. Ele vai e consegue tocar dentro do seu coração com as palavras. Olha como isso é importante. De uma forma simples, não precisa nada demais, num banquinho, não está num trono. Olha que coisa linda. Porque ele enxerga a alma da pessoa, né? Ele fala com o seu espírito. E ele sabe exatamente como você é, nem sem precisar falar, né? Ele sabe o que você precisa para melhorar. Mas ele prefere que você mesma entenda e verifica, né, aonde você está precisando ser melhor. Né? É muito bacana os pretos velhos em relação a isso. Aliás, a próxima gira do Tujal vai ser dos pretos velhos. Exatamente. Então, olha como isso é interessante. A gente vê que essa elevação moral, né, é uma coisa que é muito importante. E no mundo espiritual, então, como a gente estava falando antes da rainha, né, é tão importante. Que ela, achando a gente, muitas vezes a gente achando que a gente é alguém aqui no planeta Terra, né? Às vezes, eu mesmo sou o dirigente espiritual do Tujal, e a gente vê que esses cargos, né, são dados só por deveres, a gente tem deveres com isso, mas a gente não pode pegar isso para a gente ter algumas vantagens, né? O problema todo do ser humano é que ele sempre quer ter vantagem, então a pessoa acha, não, como eu sou o dirigente, quando eu morrer, eu já tenho um lugarzinho lá no céu, né? Não é assim que funciona, né? E isso é triste, eu tenho que falar para vocês, não é assim que funciona, pessoal. A gente só vai para o céu dependendo das nossas lutas, como ela falou aqui, como foi falado aqui, né? Das nossas lutas aqui no nosso plano, né? Porque o caminho que é muito fácil, o que a gente aprende num caminho fácil? A escola é fácil? Não, né? A escola você tem que estudar, fazer prova, às vezes reprovado, faz de novo. E aqui a gente sabe que é uma escola, né? Então não é para ser fácil. Se for fácil, tem alguma coisa errada. Sem contar que tudo aqui nos é emprestado, né? Exato. Nós somos espíritos tendo vivenciado na matéria, tendo vivências na matéria, né? E nada é nosso. Tudo nos é emprestado, até o nosso corpo físico, né? E temos que ter respeito por ele, né? Tudo que nos é emprestado, a gente tem que ter uma atenção em dobro, um cuidado em dobro, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa um do outro para evoluir. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos no planeta Terra em que todo mundo precisa um do outro para seguir na evolução espiritual, né? E é um reino, né? O nosso reino também não é deste mundo, na verdade. É ou não é? Nós estamos aqui de passagem, né? E quanto mais a gente entender sermos pessoas melhores a cada dia, mas vai entender a simplicidade que é essas palavras. Sim. E aí é tão importante isso, né? A gente entender exatamente isso, que o nosso reino não é desse mundo, porque isso aqui é uma escola, né? É só passageiro, igual a nossa vida material, né? A gente não vai para a escola durante um tempo, depois que você se forma, você sai dali. Mas muitas vezes a gente volta, vai para uma faculdade, estudar de novo, está sempre evoluindo. Mas aquela parte inicial, vamos dizer lá do primário, a gente já passou, já foi aquela fase, a gente vai para um outro, fazer outra, né? É a matéria que a gente não aprendeu, a gente repete, né? Até aprender. É isso que a gente tem que entender, que nós estamos aqui para burilar o nosso espírito, cada dia com conhecimento, mas só conhecimento de livro não, colocar na ação o que a gente aprende, né? É porque isso é que é importante, né? Às vezes as pessoas acham que só o conhecimento é o suficiente, né? Não. E não, né? Os pretos velhos é o que mostra muito isso pra gente, né? Que o que precisa é o conhecimento, é a sabedoria, né? A sabedoria ela é diferente do conhecimento. A sabedoria é a junção do conhecimento e da prática, né? É você colocar o conhecimento em movimento, é você praticar ele, né? Isso é sabedoria. E isso você só adquire com a experiência, né? Olha que coisa interessante, né? Então, conhecimento, tem muita gente às vezes que lê, sabe tudo, mas ela só sabe aquilo ali no texto. Ela tem até a noção daquilo, mas na hora do dia a dia dela, ela não faz aquilo. Não coloca em prática, aí se perde. Exato. E isso é importante, a gente entender isso, que a gente precisa, porque o que vale é exatamente os nossos atos, né? É a nossa intenção. Jesus sempre falou isso, né? A sua fé lhe curou,
Entendeu? E a fé no que é? É a intenção, né? É o querer, né? Isso é muito importante, né? Isso tem muito, quando a gente lê lá o livro dos médios, a gente vê que ele fala o tempo todo sobre isso, né? Sobre a fé, sobre o querer, sobre essa vontade que a gente precisa ter. E a gente, às vezes, vê que as pessoas têm o conhecimento, mas não têm essa vontade. As pessoas acham que só o conhecimento basta, né? Mesmo porque, Denis, nesse mundo tão terreno, tão material, né? Você dando mais espaço à parte material, você se afasta, né, da parte espiritual, da sua própria fé. E quando você tem muita coisa, você se torna uma pessoa vazia, né? Porque como se entende? Como é que eu tenho muita coisa e não me preencho? Como assim? É porque está faltando o seu contato com o divino. Porque você é um espírito divino, você é filho de Jesus, filho de Deus, irmão de Jesus, né? E esse contato é muito importante, né? Não se pode ficar longe da sua fé, longe daquilo que você acredita, porque senão você vai ficar sendo o quê? Um navio vazio nas marés, né? Não sabendo para onde vai, sem direção. E você veja como é interessante, né? Que no final do relato da rainha, ela fala exatamente sobre isso, né? Que ela pede exatamente piedade para aqueles espíritos que não conseguiram chegar no reino do céu. E aí ela explica como é que a gente faz para ajudar esses espíritos e a nós mesmos. Então ela diz lá, ó, para ajudar com as tuas preces. E aí ela fala exatamente ali, ó, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. Olha que coisa linda. É lindo isso. Se a gente conseguisse fazer essas preces, né? Que Jesus já disse, né? Quando ele fala orar e vigiar, né? Ele falou exatamente isso, né? O tempo inteiro, né? Orar, a gente está exatamente conversando com o Altíssimo, né? E o vigiar é a reforma íntima, né? Que a gente vê se a gente está fazendo aquilo que a gente está pedindo, né? Porque eu acho isso muito engraçado, porque muitas vezes na nossa vida a gente pede paciência, né? Eu sempre pedi paciência, não, me dê paciência. Aí chega na rua, tá no trânsito, primeira fechada, acabou. Foi a paciência. Acabou a paciência. Eu acho que Deus deve ficar tadinho, né? Deus não, mas nos nossos dias, né? Deve ficar falando, cara, ele acabou de manhã de fazer a prece lá, pedir paciência, a gente bota a prova aí para ele ter paciência. Olha só o que ele faz. Não aprendeu nada. Aí vai a prova de novo, né? Enquanto não aprender, né? Vai repetindo. Olha que interessante. Eu acho assim, a gente tem, não só em coisas materiais, mas em relação a nós mesmos, lance de orgulho, de inveja, de soberba, sabe? Eu acho que a gente tem que prestar atenção nos nossos sentimentos. Boa noite, querida Suzane. Boa noite, aqui da piada. Filhadinha. A gente tem que prestar atenção nos nossos sentimentos, sabe? Para saber o que a gente está lendo é realmente o que a gente está sentindo e que a gente coloca em prática, né? Que a gente não está se sabotando. Não adianta você, dentro de uma casa religiosa qualquer, lá trabalhando, e do lado de fora você não ser uma boa pessoa com seus irmãos. Só porque não entende aquilo que você entende, ou que não está no mesmo caminho que você. Aliás, o caminho dele está bem melhor, né? Se você trabalha dentro de uma casa espírita, quando sai, né, trata mal as outras pessoas, então você tem que rever os seus propósitos. Então, a gente está nesse planeta Terra, que é um planeta matéria, para a gente melhorar como espírito, né? Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível, não é isso? E possível e necessário, né? Precisa crescer para poder evoluir, senão a gente não evolui, né? Não, ainda bem, né? Ainda bem que a gente não regride, a gente estaciona. Isso é misericórdia divina, para a gente pensar o que nós fizemos de errado para começar a seguir, né? Não é isso? Agora, e você veja bem, isso que a gente está lendo dessa rainha me lembrou um livro que eu li, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas eu li, tinha uma história, e eu achei muito engraçado isso, porque falava exatamente que tinha um rapaz que ficava pregando na praça, né? Ele estava ali na praça e ele pegava um alto-falante e ficava pregando a Bíblia, né? Ele lia e falava e conversava lá com as pessoas. E não tinha ninguém, às vezes tinha 2 pessoas, 3 pessoas, e ele estava falando, né? E aí tinha um presidente de um centro espírita que sempre passava por lá. Ele saía do centro espírita, e via o cara pregando, falava, cara, lá ele fica ali para 2 pessoas falando. Aí teve um dia que ele passou, tava uma chuva danada ali, o cara lá na chuva pregando, né? E não tinha ninguém. Aí ele chegou para ele e falou, poxa, irmão, por que você não vai embora, cara? Tá chovendo, vai. Ele falou, não posso porque eu estou fazendo o meu trabalho.
Eu falei, mas não tem ninguém. Aí ele falou, isso é o que você pensa, irmão. Exatamente. E ele fazendo. O presidente do Centro Espírita falou, cara, coitado, né? Aí ele foi embora, né? E aí esse presidente do Centro Espírita desencarna, né? E vai para o outro lado. E ele acaba, quando ele vai para o outro lado, ele esperava já estar num local melhor, né? E ele acaba estando num local sozinho, escuro. E ele fica revoltado com isso, dele estar naquele local, né? E isso é pior, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente se revolta, mais a nossa energia diminui, porque a gente está se afinizando, né? Tudo é afinidade, mais fica difícil da gente caminhar, né? E depois de um tempo lá, ele começou a se acalmar. Ele foi no centro espírita, que ele ficava lá, né, por causa que ele queria ainda ser o presidente, por causa do orgulho, né, da vaidade, do ego. E aí ele acabou indo na mesa mediúnica como um obsessor, né? Conversaram com ele tudo. E quando ele volta, quem é que estava esperando ele? Esse rapaz que estava pregando. Estava esperando ele com uma luz. E aí ele chega e meio que ele distrai, até fala, não, como é que você vai querer me ajudar? Você, né, que ficava lá e tudo. E aí vem um mentor, e aí sim ele reverencia e fala, ele é quem vai te ajudar, porque ele agora já cumpriu a missão dele, e a missão dele agora é te ajudar. E aí ele começa a chorar e ele começa a interiorizar exatamente isso tudo, né? Então, o que eu falo muitas vezes, o conhecimento, será que esse presidente não tinha? Tinha. Lógico, ele estudava, né? Uma pessoa de idade, já estudou muito, mas botar isso em prática é tão difícil, né? A gente colocar o conhecimento em prática. E a gente vê isso com a rainha, né? Ela fala ali, né? O orgulho, né? Quantas vezes na nossa vida a gente não é orgulhoso, né? Mas a gente nem percebe, porque é o que eu falo, quando a gente percebe é muito fácil, mas quando a gente não percebe, né? O nosso ego é muito complicado. E o orgulho é uma coisa que faz parte do nosso ego. Então, muitas vezes, você vê que as pessoas elas acabam se perdendo por isso. E aí, esse caminho é um caminho que você só vai, muitas vezes, ter noção quando você morre. Que aí você acha que você está indo para uma colônia espiritual, né? Que as pessoas veem muito isso. Não, quando eu morrer, eu vou para a colônia, eu vou para o nosso lar. E não é assim que funciona, né? Porque para a gente ir para lá, a gente precisa ter alguém para nos convidar, né? Numa colônia a gente só entra com convite, né? E como é que a gente vai entrar com convite se a gente pegar e não fez nenhum amigo, né? Como é que a gente faz amigos? E isso é importante, né? Isso é uma coisa que na minha vida eu sempre fiz muita questão, é de fazer amigos. Por quê? Porque é os nossos amigos que sempre nos ajudam na hora da dificuldade. Mas como é que a gente vai fazer amigos se a gente não faz muitas vezes a nossa reforma íntima? A gente não quer saber de ajudar o nosso próximo, a gente só pensa na gente, né? Só pensa no nosso, não. O meu pirão primeiro. Então a gente sempre faz isso. Né? Isso é sempre assim. E isso é uma coisa que eu não estou falando de um de outro, não. Estou falando de mim mesmo. Todos nós fazemos isso. Nós toda vez a gente acaba dando preferência, né, para a gente. Sempre porque a gente tem tendências, né? Tendências não tão boas que a gente precisa melhorar. E tudo bem. A gente está aqui para fazer isso mesmo. A gente está nessa encarnação aqui no planeta para ser pessoas melhores. Né? Aqui ninguém é santo. Todo mundo tem muita coisa ainda para se melhorar. Né? Mas eu acho mais legal disso tudo é que a gente sempre tem justificativa, né? Tem. Não, olha só. Eu vou fazer isso porque isso vai ajudar aquilo. A gente sempre justifica. Mesmo que aquilo está fazendo um alvoroço, está prejudicando 10 pessoas, não. Mas eu estou ajudando a Dirce, então eu vou prejudicar 10 pessoas para ajudar a Dirce. Então eu justifico para mim que o que eu estou fazendo é bom porque eu estou ajudando a Dirce. Mas na realidade, eu estou fazendo aquilo ali porque eu quero chegar para Dirce e mostrar que eu sou bom. E eu não estou nem aí com as 10 pessoas que estão precisando, porque para mim o que eu quero mostrar é para Dirce, porque eu tenho algum interesse nisso. Olha como isso a gente faz toda hora, né? No trabalho, na nossa vida. E a gente não para pensar. A gente não para parar e pensar antes. Poxa, o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? E não o próximo que vai me ajudar no futuro, porque a gente já tem um interesse, né? A gente faz as coisas... Já tem interesse. É verdade isso. Nós somos ainda muito... estamos imperfeitos, né? Muitos e muitos. Mas assim, gente, só a gente tentar ser pessoas melhores, né? Burilando as suas ações, diminuindo aquilo que faz mal ao outro, que fazendo mal ao outro faz mal a você mesmo. É ou não é? Se você fica com raiva, né? A raiva só vai piorar você, não o outro. Porque às vezes o outro até esqueceu da ação de raiva que foi cometida. E a gente fica ruminando aquele negócio, né?
aí vai para o fígado, vai para o estômago, aí vai reiki, né? Não adianta. Se você não se não mudar, nada muda. Disse o pessoal do reiki. E é isso mesmo, entendeu? Então a gente está aqui num planeta Terra, um planeta que a gente tem que conviver com outros seres humanos. Os seres humanos são pessoas diferentes de nós, pensamentos diferentes de nós, origens diferentes de nós, né? E a gente vai ter que respeitar, porque o respeito é que tem que ser o balizador daquilo que você está melhorando em você, né? Mesmo que você não concorde com nada que nós estamos falando aqui, mas se respeita, está tudo muito bem, não é não? Não é não, Nelson? E isso é tão importante, né? Que a gente, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, e a gente lê muito isso. Eu acho que a nossa afilhada Suzane botou alguma coisa. Temos que nos vigiar o tempo todo. Ah, isso é verdade. E, ó, boa noite, Mimi. Ô, Messias, é o meu primo de Cabo Frio. Boa noite. Que legal. Seja bem-vindo, meu querido. E isso é tão importante, né, disso, que é o que eu gosto de falar sempre, e a gente lê isso, né, a gente está lendo lá o livro dos médios, né, e lá falou exatamente isso há pouco, né, que o importante é o quê? Não é a gente ser perfeito, porque a gente não vai ser perfeito, porque esse mundo não é de perfeição. Não é desse mundo. Exatamente, mas a gente melhores, né? A gente precisa melhorar. O que a gente precisa é sempre estar tentando ser melhor, e para isso a gente precisa o quê? Querer. A gente tem que evoluir, querer ser melhor, né? E olha como isso é interessante, né? E não, não, mas aí eu vou me comparar com a Dice. Não, você não tem que se comparar com ninguém. Se você hoje é uma pessoa e amanhã você conseguiu dar um passo para frente, você melhorou alguma coisa, já é maravilhoso. Por quê? Cada passo desse que a gente dá, a gente ganha o tão famoso merecimento, né? Por quê? Porque a gente se esforçou. É igual na escola, né? Às vezes a gente pode não ser o melhor aluno, mas se você já conseguir tirar lá que seja a média é 6, tu tirou 6, tu não tirou 10, teve pessoas que tiraram 10, mas se você conseguiu tirar o 6, você já teve o merecimento de passar de ano. Olha que interessante, né? E assim é a nossa vida, né? E assim é a nossa vida. E tudo bem se a pessoa que... A gente não agrada, né? Impossível você agradar todo mundo, né? Tudo bem. É afinidades mesmo que acontece, né? O que tem que prevalecer nesse caso é respeito, sempre, né, Denis? Sempre o respeito. E o importante aí, quando você falou de afinidade, é exatamente isso, né? Quanto mais a gente melhora a nossa afinidade, né? Porque quanto mais a gente vai entendendo e vai colocando isso em prática, mais próximo a gente vai estar perto de quem? Dos espíritos que são melhores e que botam isso em prática. Então, olha só como é interessante isso. E isso tudo ajuda a evolução, né? Eu gosto de falar que o universo ele sempre conspira ao nosso favor. Então, se a gente der o primeiro passo, parece que ele vai empurrando a gente, né? Para dar o segundo, o terceiro, a gente só precisa dar o primeiro passo, né? A gente precisa só colocar em movimento. Quando a gente coloca em movimento, a gente quer aquilo, a coisa acontece, né? Isso é muito engraçado, né? E isso é exatamente isso. É a gente se esforçar. Por quê? Porque a gente vai se esforçando, vai ganhando merecimento. E aí eu gosto de falar, cara, que é tão importante essa parte do merecimento, né? Porque cair nos buracos eu sempre caio, né? Tem vários buracos no meu caminho, eu caio nisso. De vez em quando eu tô caindo num, né? Só que a primeira vez que eu caí num buraco, eu sentei e comecei a chorar disso. Eu chorava, ficava lá no buraco chorando. E nada acontecia, né? Eu falei, caramba, cara, de que adianta, né? Tô aqui chorando, nada adianta. Até uma hora que eu falei assim, poxa, acho que eu vou tentar ver se tem alguém. Aí pedi ajuda. Nada aconteceu, né? Eu falei, eu vou gritar mais alto, né? Conversa com Jesus. Aí teve uma hora que alguém lá de cima falou assim, vai me dar mão aqui, vambora, vai sair logo daí, pô, vambora, pô, presta atenção, não vai cair de novo não. E foi embora, né? E eu continuei andando na minha estrada, né? Só que eu vi que, pô, cara, eu não posso ficar caindo, né? Tipo, pô, perdi um tempo lá, foi dolorido, não. Aí eu fui tentando melhorar, né? Com esse tentar melhorar eu fui tentando mais, não demorou muito, eu caí de novo, porque a gente escorrega, né? A gente não consegue ser perfeito, então a gente escorrega. Nisso que eu caí de novo, eu já sabia que eu tinha que pedir, né? Eu já tinha aprendido isso, né? Então eu comecei já a orar e comecei já a pedir, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aí veio alguém lá e me ajudou e falou, olha, tô te ajudando, mas você agora já aprendeu que tem o orar e tem o vigiar também. Vigia, para tu não cair no outro, que pode ser que não tenha. Eu falei, olha, pelo menos agora ele já falou comigo já de uma forma mais tranquila. Ó, agora já vou me esforçar mais para que ele, poxa, ele seja meu amigo, né? Porque como eu falei para você, eu quero ter um amigo, né? Vamos lá. Aí eu fui me esforçando. Mas lá na frente caí de novo, né?
Mas aí quando eu caí, antes até de pedir, eu comecei a refletir sobre por que me levou a cair. E aí quando eu refleti, eu vi, poxa vida, se eu tivesse naquele momento antes ali, parado, em vez de ter prosseguido, quando eu gosto de falar, quando eu escorreguei, se eu parasse e não desse o próximo passo, eu não tinha caído no buraco. Aí eu falei, agora sim, eu posso pedir ajuda que eu já sei. Aí eu peço ajuda e falo, você já sabe, né? Mas, presta atenção para não... E eu continuo andando. E aí, quando chega um buraco igual aquele agora, uma coisa que acontece comigo, que eu fico muito feliz, é que é como se eu paro primeiro e eu vejo, não, isso não é legal, não é isso que eu quero. E é engraçado isso, que parece que eu saio de mim, eu olho para mim e falo assim... Reflete, né? Posso fazer uma reflexão antes, sinal que está aprendendo alguma coisa. Colocar no lugar do seu irmão, né? Muitas vezes a gente fala com as pessoas... Colocar no lugar do outro. A gente fala com as pessoas, às vezes, de uma forma tão agressiva, né? E às vezes isso acontece comigo, porque eu sou ser humano, às vezes eu estou nervoso, eu tento muito. Aí quando eu vou falar, às vezes, eu paro e é como se eu visse eu falando com a pessoa antes de falar, e eu falo assim, eu ia gostar que falassem assim comigo? Não, por que eu vou fazer isso? E aí é como se desse aquele estalo, eu consigo segurar antes de fazer. Mas isso muitas vezes é difícil, porque a gente acaba agindo antes de pensar, né? A gente já fala logo, né? Vem na cabeça, a gente já bota aquela emoção para fora e muitas vezes a gente não conseguiu nem tratar aquilo dentro da gente, né? Então eu acho muito interessante isso, que quando a gente lê essa parte da rainha, remete muito para mim isso, né? Essas nossas sombras que a gente ainda tem dentro da gente, que a gente está trabalhando, que a gente vem aqui para isso, para trabalhar elas, e como é importante a gente vigiar. O vigiar... a gente acerta também, te dá uma sensação tão boa, né? Se caramba, eu consegui fazer uma coisa bacana, ninguém te agradece, mas que graças a Deus, obrigada, aprendi. Isso é muito bom quando a gente também começa a exercitar aquilo que nós aprendemos, né? Exatamente. E com isso a gente vai caminhando para o reino de Deus, né? Exato. É um reino de alegria, de justiça, de amor, de fraternidade. É um reino que dos sonhos, né? Na verdade, é um reino maravilhoso. E é o que eu falo, e por isso que tem vários reinos, né? Porque quanto mais a gente evolui, a gente vai para um reino mais evoluído. Vai estar os anjinhos ainda lá, mas a gente pelo menos já deu um passo. Então, olha como é importante a gente dar esse espaço, né? A gente se forçar, vamos dizer assim, né? A gente tem que aprender a estender a mão para o outro, sabe, Denis? Que a gente entender que nós somos as pontinhas do mesmo cordão, né? Do mesmo elo, né? Se a gente não estender a mão para o outro, não adianta que você não aprendeu nada, a gente vai ficando por aqui e vai sofrendo, porque toda ação tem uma consequência, e a consequência é sua, porque os atos são seus. A gente não pode culpar o outro por uma coisa que você fez, né? É você, são suas atitudes, suas ações. Se perdoa, né? Não tem Ho'oponopono, eu sinto muito. Se perdoa, pede forças ao Pai e melhora. Caminha, todo mundo pode melhorar, sabe? Todo mundo tem essa força dentro de você, porque nós somos filhos do mesmo Pai, né? Não está conseguindo arrumar assim essa força sozinha? Converse com alguém de sua confiança. Não está conseguindo? Vá no local religioso que você goste, né? Mas o importante é você entender que nunca estamos sós. Tem sempre alguém que nos estenda a mão, porque o Pai é misericordioso em relação a nós, né? Ele quer realmente que a gente cresça, não, Denison? Não, exatamente, né? E isso que você falou agora, dessa parte, né? De que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Olha como isso é interessante, porque a gente às vezes não para e pensa, né? Que é a lei do retorno, né? Deus fez as leis, né? E elas funcionam muito bem, né? E quando ele é perfeito, as leis são perfeitas, né? Não tem como não ser. Então, olha só, a gente muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente não quer assumir aquela consequência, né? Assumir responsabilidades, né? Aí você imagina só, você planta a banana, aí você quer colher abacaxi. Como pode? Aí acha tudo injusto, né? Acha que está tudo injusto, não está certo. Não, porque é absurdo isso. Não, se você quer o abacaxi, planta ele. Então, isso é importante. Então, a gente quer colher muitas vezes o amor. A gente quer que as pessoas sejam amáveis com a gente, tratem a gente bem, com respeito, com carinho. Mas a gente não faz isso com o outro. A gente não dá o amor pro outro, né? Isso é engraçado. Então, se é tudo
tem uma lei de retorno. Se você dá amor, você recebe amor. Agora, se você não dá amor, como é que você vai poder receber o amor, né? Não seria justo isso, né? E Deus é justo, né? Não. Então, olha como isso é interessante, né? Isso é bom para a gente refletir também, né? Os nossos atos, como é que a gente está se comportando com o outro, como é que está o meu caminho, o que a gente tem plantado e colhido no nosso coração. Já perguntou um preto velho, né? Minha filha, o que você tem plantado e colhido no seu coração? A gente tem que fazer essa reflexão. A gente tem o costume de colocar a culpa no outro. Invariavelmente, das vezes, é nossa culpa. Que a gente está passando por alguma situação é por nossa culpa. Mas vamos nos perdoar, porque ninguém é perfeito, né? E a gente tem que aprender a nos perdoar, né? Primeiro a gente precisa se perdoar. A gente muitas vezes não se perdoa. Nos perdoar, nos amar para poder amar o outro, não é? E Jesus foi perfeito quando falou isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você pode amar o outro nem mais nem menos que você. Olha que interessante. Quantas vezes a gente acaba caindo nesse equívoco de querer, não, então eu vou doar tudo, eu vou fazer tudo para o meu próximo e vou me colocar numa situação de submissão, vamos dizer assim. Não. E não é isso que o Pai quer. Jesus deixou isso muito claro. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos nos amar para poder dar esse amor para o próximo, né? Se a gente não sabe se amar, como é que vai amar o outro, né, Denis? E é o que eu falo, né? Como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Não tem. A gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem. E a gente também tem que aprender a receber só o que a gente quer. É o que eu sempre falo. Presente todo mundo pode me dar, mas eu só recebo os presentes. Não, o Messias, o problema é que quando erramos não pensamos nas consequências. Sim, sim. Mas assim, a gente não pensa na consequência, mas quando a consequência vem, você já sabe onde você errou, para não errar mais, não é? Tem aquele mas assim, meu Messias, o erro faz parte do ser humano. Errar faz parte do nosso crescimento. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E se perdoa, né? E se perdoa. É ou não é? Exatamente. Só vai ter que aceitar as consequências, né? Aceita e se corrige para não errar de novo, né? Aí vem a resiliência, né? Você tem que ser resiliente, né? Você tem que aceitar. Não tem jeito, né? E isso é muito importante, né? A gente conseguir ter essa resiliência. E a gente cresce com os erros, né, Denis? Não tem outro jeito de crescer, né? Porque se a gente não errar, a gente não vai nunca aprender, né? A gente vai sempre continuar, como diz, na mesmice, né? A gente vai sempre ser a mesma coisa, né? Então, isso é importante. Exatamente. Né? Olha só, tem uma pergunta aqui da Elizabeth A. Cabral Pernamirim. Ela pergunta o seguinte: como é rítmica no terreiro da Umbanda? Tem prece? Tem preces? Quais? Tem leitura do Evangelho? Qual? Atendimento dos espíritos, sofredores, obsessores? E quais? Atendimento aos encarnados. Como funciona? Ela quer saber como funciona o templo de Umbanda, Demison. Olha que legal, né? Muito obrigada pela sua Elizabeth. Elizabeth, perfeito, né? É a pergunta que isso é muito importante, que tem tudo a ver até com um tema que a gente está falando agora também, que é exatamente a Umbanda, né? Na minha visão, né, e na minha vida, né, ela veio exatamente para ser uma escola, para me ajudar a evoluir e a crescer. Então a gente está falando exatamente isso, né? Esse tema, quando a gente fala desse mundo, né, a Umbanda também, os espíritos que vêm na Umbanda, né, eles vêm para exatamente nos ajudar. Como o próprio espiritismo, né, os espíritos vieram trazendo as mensagens, na Umbanda esses espíritos também, eles vêm com arquétipos, né, dos caboclos, preto velho, as crianças, né, os exus, eles vêm para trazer uma mensagem para a gente. Muitas vezes para nos ajudarem a poder compreender essas nossas sombras, essas nossas dores. Quantas vezes a gente tem coisa dentro da gente que a gente não consegue falar nem com o nosso melhor amigo, com nossos pais, mas muitas vezes quando você vai falar com o preto velho, aquilo ali você consegue botar para fora. E olha como isso é interessante, porque você sente nele a verdade, como a gente leu até aqui, né? Boa noite, meu irmão Jorginho. Boa noite, Jorginho. É muito interessante isso, né? Que aqui ela falou isso, né? A verdade, né? A verdade, ela liberta, né? Então, quando você fala com um preto velho, com um caboclo, com um exu, né? Com uma criança, que pode ser um espírito que a gente tem esse arquétipo de criança, né? Você consegue se abrir com ela. Por quê? Porque você sente essa verdade. Então, olha como isso é importante na Umbanda.
Agora, falando um pouquinho sobre o nosso terreiro, que é o que a gente pode falar é do Tujal, né? A gente tem uma dinâmica lá um pouco diferente de algumas Umbanda, porque a gente lá tem uma palestra. Então, quando você falou ali, vocês fazem prece? Sim. Então, a gente, antes de começar essa palestra, a gente faz uma prece. Aí você falou, vocês lêem o Evangelho? Olha, a gente não lê o Evangelho, mas a gente faz uma palestra. Então, a última palestra que a gente teve, né, irmã, disse que foi até a gente que realizou, foi exatamente o Evangelho no lar. No culto do Evangelho no lar, ensinando. Ensinando, mas também sobre a luz da Umbanda, a gente trazendo isso. Então, foi muito interessante. Então, a gente sempre tem uma palestra que vai estar exatamente trazendo alguma visão e agregando ao conhecimento da assistência, dos médios. Então, isso é muito interessante, né? Uma outra coisa também que você colocou ali, o outro ponto que você falou, deixa eu só pegar aqui para... E o bate-papo dos bate-papos também vai ser sobre os capítulos dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Sim. E também vai ter os palestrantes, que vão lá trazer alguma visão, né? Sim. Então, e aí o próximo item que você botou foi do atendimento dos espíritos, né? Isso. A Umbanda, uma das coisas interessantes, né, é que a filosofia da Umbanda que veio do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele trouxe isso para a gente, explicando, né? Ele falou que a Umbanda ela seria exatamente a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, os espíritos eles já vêm na Umbanda para praticar a caridade. E essa caridade não quer dizer que é só para os espíritos encarnados, é para qualquer espírito, tanto encarnado como desencarnado. Que aí você botou aqui os atendimentos aos sofredores, obsessores. Então, o atendimento acontece para todos os espíritos. Na Umbanda, a gente tem lá o espaço para todos eles. Uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para os médios, é que quando você chega num local, vamos supor, na sua casa, você mora num apartamento, você tem um porteiro no apartamento. Quando você entra no seu apartamento, vamos supor, se eu entrar com você, Elizabeth, o seu porteiro vai me barrar? Não, né? Se eu estiver conversando com você entrar, ele vai deixar eu entrar contigo, porque eu estou contigo, a responsabilidade é sua. Eu sou seu amigo. Então eu vou para o seu apartamento. Ele não vai nem perguntar quem é. Agora, isso acontece também num terreiro. Quando um espírito entra com você e ele é afim a você energeticamente, os guardiões não vão impedir ele de entrar. Isso seria contra o livre-arbítrio. Eles vão deixar ele entrar junto com você. E esse irmão que entra lá para dentro, ele também é atendido. Como você é atendida, ele também é atendido. Ele vai, na hora que você está passando por uma consulta com um preto velho, com um caboclo, com um exu, com uma criança, vai ter outros espíritos que vão estar também ali tentando ajudar ele, tentando instruir ele. Então, olha como isso é interessante. O trabalho já acontece na própria gira de Umbanda, de atendimento aos sofredores, de atendimento aos obsessores, a esses espíritos mais ainda ligados às coisas materiais. Então, isso já acontece na gira de Umbanda. E no nosso terreiro, a gente tem um trabalho que acontece às terças-feiras, que a gente chama ele de cura. E esse trabalho que a gente chama de cura, que é o chamado universalista de redenção. Esse trabalho que é feito, ele tem a parte de cura, que a gente tem um mestre lá, tem um oriental, tem um preto velha, tem um exu que trabalha tudo com essa parte de cura no nosso trabalho. Mas a gente também tem, junto com esse trabalho, um trabalho de desobsessão, que é o mesmo trabalho que acontece também em casas espíritas, né? Onde tem um doutrinador e um médium que incorpora esses espíritos para que possa ser conversado. A diferença é que na Umbanda a gente usa um pouquinho mais exatamente dessa parte, como a gente aprendeu, né? Com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a gente usa muito mais essa parte da caridade. Esse espírito, ele chega lá, ele não é tratado como diferente de ninguém. Ele é tratado exatamente como um irmão nosso. Muitas vezes porque nós estávamos igual a ele há um tempo atrás. Então a gente tem essa visão de tentar tratar ele com o maior respeito possível e tentar ajudar ele no que for possível. E se ele não quiser, aí sim ele é encaminhado através da vontade do nosso Pai Maior para algum local que ajude ele na evolução dele, né? Porque muitas vezes a gente também tem a visão limitada que acha que o ajudar é só a gente pegar e esse espírito ir para um hospital. Às vezes aquele espírito, se não estiver pronto, se ele for para um local onde ele vai ficar recluso, para que ele possa pensar e rever as coisas, vai ajudar também a ele, né? Então a gente tem que entender isso. A nossa visão é muito limitada. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Eu deixo na mão da espiritualidade superior, que tem uma visão muito maior que a nossa e pode estar ajudando esses espíritos da melhor forma possível.
Então, olha como isso é interessante, né? A gente também tem esse trabalho, que é um trabalho, alguns centros de Umbanda não têm, mas a gente lá achou interessante colocar esse trabalho para poder ajudar no dia da gira, porque a gente vê que no dia da gira acontece que tem muitos trabalhos acontecendo. Muitas pessoas, né? Nessa última gira nossa, a gente teve quase 70 atendimentos, né? Só de assistência, ainda tem os médicos que passam também. Então, acaba que se esse trabalho acontecesse tudo na gira, essa gira ficaria muito grande, né? A gente acabamos terminando muito tarde. E aí, o que acontece? A gente sabe que o Rio de Janeiro, que a gente está no Rio, né, é um pouco perigoso, para as pessoas se locomoverem tarde, fica um pouco complicado. Então, a gente tenta sempre ajudar isso, né? Então, a gente tenta sempre fazer essa parte. E temos também, Denis, só complementando, os trabalhos de quinta-feira, que são pessoas que às vezes estão com problemas de depressão. Então, tem um grupo de quinta-feira no Tujal, que é o SER, Serviço de Esperança e Renovação, que tem um tratamento espiritual muito bom também, que as pessoas estão gostando muito, tá? Elas vão lá, às vezes, com problemas depressivos, problemas espirituais, e saem bem. E tem as sextas-feiras, né? Não posso falar, que é o tal Terapia de Amor Universal, que são todas as terapias. Reiki, crânio-sacro, energização, tem benzedeira para o pessoal das crianças da comunidade. Então, esse grupo de atendimentos nós fazemos tanto para encarnados e desencarnados, porque, como o nosso irmão Denison falou, a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre leva alguém conosco. E isso é legal, né? Porque você adiantou o que eu ia falar, por causa que eu estou seguindo a cronologia que a nossa irmã botou, e olha como é perfeito, né? Na cronologia que ela botou, o próximo é atendimento aos encarnados, como funciona. Eu ia falar isso que a gente tem na gira, né? Que tem esse acolhimento da própria espiritualidade, que você vai consultar com um preto velho, com um caboclo, você vai ali, vai conversar com ele, vai receber essa energia dele, muitas vezes ele vai dar um passe, né, em você, magnético ali, vai tirar, às vezes, algumas coisas que tem em você. A gente muitas vezes gera, forma pensamento, miasmas, pelos nossos comportamentos, né, pelos nossos pensamentos repetitivos, e ali ele consegue, muitas vezes, desmagnetizar aquilo através da energia dele. Então, isso acontece nas giras. Mas também nós temos um trabalho, que foi o que a nossa irmã falou, de quinta-feira, que é próprio para isso. É um trabalho muito para os encarnados, que é exatamente para que possa auxiliar esses encarnados. Nós temos lá o seu boiadeiro, que fica, a maioria das vezes está lá no trabalho, conversando com as pessoas, ajudando muitas vezes, até com a parte de depressão. Muitas pessoas chegam lá, a gente sabe que a depressão hoje em dia é uma doença que está muito em voga. Atual, né? Bem atualizada. Doença da atualidade. Exato, entendeu? E a gente sabe que isso muitas vezes é por causa das nossas sombras, de coisas que a gente tem reprimida dentro da gente. Então, é um trabalho que ajuda muito as pessoas a repensar, a rever as coisas. E é um trabalho que está sendo um sucesso. Depressão, né? Ansiedade, né? Ansiedade, vem gente com ansiedade, da gente sem rumo, precisando de uma conversa, né? Temos o acolhimento fraterno, né, Denison? Sim. E a gente também tem a nossa biblioteca, eu estava falando de livros, que leituras, né? Toda a base espírita tem lá, todos os livros de Kardec, mas também nós temos muito livros de escritores umbandistas. Sim. E o legal é isso, né? É que é importante, né, com que as próprias pessoas busquem, né? É o que eu gosto sempre de falar, né? Que quem tem que dar o passo inicial é a pessoa, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter as ferramentas para ajudar, né, as pessoas. Então, a gente tem essa biblioteca, que a nossa irmã Disse falou. Então, a gente tem livros novos que a gente vende, mas a gente também tem livros usados, que aí é um preço mais em conta para que a pessoa possa ler e ela devolve, ela tem direito a pegar um outro livro. Então, a gente tenta sempre criar mecanismos para que as pessoas se interessem mais, né, para que as pessoas possam buscar. Igual ela própria falou desse tratamento que a gente também tem a sexta-feira, que a gente chama do tal, de terapias, que também é muito interessante, porque muitas vezes esses tratamentos, né, faz com que a pessoa se sinta mais forte, ela fortalece a pessoa, né? E a gente sabe que nós, muitas vezes, se a gente estiver vibrando uma energia baixa, né, a gente acaba sendo muito sugado pelos espíritos que vibram aquela energia também e precisam sugar isso de alguém, né? Então, a gente, como está vibrando igual a eles conseguem chegar até a gente, e é o que a gente chama muito de vampiros, né? Eles ficam sugando essa nossa energia. E isso nos deixa cada vez mais
baixo, né? A gente acaba ficando mais cansado, menos vontade de viver, de fazer as coisas. Então, um tratamento desse, que acontece às vezes às sextas-feiras, é exatamente aquele start, aquele pontapé para que você possa ter uma energia e aí você comece a buscar, né, alguma coisa para a sua vida, porque isso é importante, né? Jesus já falava sempre isso, né? Você tem que sempre ter uma ação, né? Então, você tem que buscar. Você busca, você acha. Se você não buscar, você não acha. Você tem que buscar. Então, a gente sempre tem que ter ações, a gente tem que estar sempre fazendo esse movimento, né? Isso é muito importante, né? O Tujal, Elizabeth, a gente segue o Evangelho de Jesus, né? Porque ele é o nosso caminho a trilhar, ele é o nosso exemplo, né? O Denis sempre fala para a gente assim, se eu faço alguma coisa, ele para e fala, Jesus faria isso? Se Jesus faria, então estou no caminho certo. Então, isso a gente tenta fazer também. A gente pensa que o caminho de Jesus é o caminho certeiro para a gente ter a nossa reforma íntima, estar no caminho de elevação espiritual, daquilo que a gente busca de melhor, né? De ser uma pessoa melhor com o outro, ter a tratativa melhor com o outro, né? Entender que ninguém é perfeito, entender também que ninguém precisa responder ou então entender o que eu estou falando, na verdade, né? Porque a pessoa tem a sua própria opinião. E tudo bem, né? O respeito tem que prevalecer, né? O respeito entre as religiões. Eu tenho um postzinho que eu recebi no WhatsApp, que eu gostei muito, que diz assim, a religião, né, deveria ser como se fosse jantar com os amigos. Amigos são pessoas diferentes, classes diferentes, cores diferentes, mas todo mundo sentado à mesma mesa, né? E esse negócio de intolerância religiosa, já falei isso num outro programa, vou falar de novo, acho que vou falar sempre, já está ultrapassado. Porque a gente tem que respeitar. Cada religião tem coisas maravilhosas. Se o irmão está em determinada religião, porque aquela religião tocou o coração dele. Se tocou o coração dele para melhor, se faz ele ser uma pessoa melhor, nossa, que maravilha! É isso aí. Siga nessa religião. Né? Não, eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas, sabe, dos outros e ser verdadeiro com as suas, né? Para a gente trilhar o caminho que a gente quer, né? Que a gente pretende, né? De melhor espiritual, né? De ser uma pessoa melhor a cada dia. A gente tem que pensar, porque a gente não precisa encaixotar, né? Aliás, na Umbanda, né? Que a Denison fala sempre para a gente, que ele é o nosso dirigente espiritual, você precisa ficar encaixotado. A gente pensa, se você não entendeu, vai pesquisar. Se você não entendeu ainda, pergunta, né? Porque são uma coisa para várias vertentes de significados diferentes. Agora, você tem que achar a sua, que se encaixe melhor em você. Se a minha se encaixa diferente do Denis, tudo bem, né? O importante é que você siga o seu caminho de luz e que você seja uma pessoa melhor. Faça o bem o tempo inteiro, né? Independente do que a pessoa pense de você. Se você está feliz naquilo que você está fazendo, ok. E isso é importante, né? Que Jesus já fez isso, né? Jesus foi crucificado, né? E não tem como você dizer que não, todo mundo gostava de Jesus. Não, nem todos gostavam, porque ele falou muita coisa que foi de encontro ao que algumas pessoas acreditavam, né? E queriam seguir, né? E nem por causa disso você viu Jesus revoltado, como até na hora que ele estava sendo preso, né? Que teve os apóstolos querendo se rebelar ali, ele chega e fala, guarde as espadas. Não é o momento. Então, olha como isso é interessante, né? A gente entender que a gente não consegue nada com as espadas, né? Jesus nunca usou uma espada, e nem deixou os seus apóstolos usar, nem quando ele estava sendo preso para ser morto, né? Então, é o que eu falo, por quê? Porque se a gente gerar a violência, a gente vai receber o que em troca? A violência. A violência só gera violência. Agora, se a gente gera o amor, a gente recebe em troca o quê? O amor. Então, olha como isso é interessante. É lindo isso. Nossos irmãos, a gente muitas vezes vê as pessoas, e a gente muitas vezes já teve no lugar até daquela pessoa, né, antigamente, e você sabe que ela precisa de ajuda. Mas uma das coisas que eu aprendi é que não adianta você ajudar se ela não te pedir. Porque Jesus falou isso, não jogue pérolas aos porcos, ele vai pisar em cima. Tanto que ele falou, vocês vão procurar as pessoas que já acreditam,
Não adianta ir procurar quem não acredita. Os pagãos não vão ouvir vocês. Vocês vão procurar terras férteis. Exatamente. Então, isso é importante, porque a pessoa precisa... que tem um movimento que a gente está falando, né? De buscar. Agora, se aquela pessoa ela vai buscar uma ajuda e aí você chegar e recriminar ela, também não vai adiantar de nada. Por quê? Porque ela está ali para te pedir ajuda. Mas isso tu acha que ela está feliz? Tu acha que ela está ali pedindo ajuda porque ela... Não, é porque ela está precisando. Senão ela não pediria, porque nós temos o nosso ego que é terrível. Não deixa a gente fazer isso. Não então, deixa. Mas isso é porque você está num estágio que você precisa muito. Então, se a pessoa já está fazendo isso, em vez de você pegar e falar assim, cara, olha só, eu vou ver, eu já estive no lugar dela. Eu sei como foi difícil quando eu estava no lugar dela. Vou fazer o quê? Tentar passar para ela o amor. Não. Muitas vezes o que a gente faz? A gente vai com a espada, né? Aproveita que ela veio pedir ajuda, já vai cortando, já vai... Não. E a gente aí que a gente vê que não aprendeu nada, né, Denis? É isso que a gente precisa parar e pensar, né? Não, calma. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, que eu já tive um dia, eu gostaria de ser tratado assim. Isso me ajudaria a crescer. E a gente, às vezes, como não faz... Chico, toma um copinho d'água. É isso. E falando em água, eu vou falar para a Elizabeth, né, que tem alguns trabalhos que a gente fluidifica a água, né? Sim. Faz a fluidificação da água. Então, Elizabeth, é praticamente o mesmo rito. Com algumas modificações, né? Porque a Umbanda é diferente a tratativa de atendimento numa casa espírita. Mas tudo é espírito. Tudo é espírito. Tudo é o amor, né? Tudo é o amor. É o amor, é o amor. São os espíritos amorosos, né? Exato. E o mais importante é isso, né? É que muda muitas vezes o ponto de vista, né? Que é nesse capítulo fala, tem um tópico falando do ponto de vista, né? Como isso é importante. E mudar o ponto de vista não quer dizer que está certo ou está errado. Só quer dizer que você está olhando de uma forma diferente. Isso é importante, né? Isso é importante a gente entender isso, que muitas vezes a gente acaba julgando, a gente acaba criando barreiras por causa de ponto de vista. Em vez de a gente juntar e somar, a gente acaba dividindo. Olha como isso é difícil, né? A gente conseguir entender, como a nossa irmã disse, falou, de todo mundo sentar numa mesa e jantar, dar as mãos. Não, em vez de a gente dar as mãos, a gente fala, não quero não. Esse aí vai para lá, eu fico aqui, porque... E aí Jesus falou... Não acredito que ele fala, sai só ele que está certo. As pessoas não entenderam isso, que Jesus falou isso muito claro, né? Ele comia com quem? Era com os publicanos, os fariseus. A pessoa falava, mas como, Jesus? Mas você vai comer com essas pessoas de má vida? E ele falava o quê? Eu estou aqui para os doentes. Então, olha como isso é interessante, né? Se a gente quer ajudar, você quer ajudar quem? É o que eu sempre falo. Eu gosto muito de falar lá no Tujel, que lá é exatamente um hospital, né? As pessoas acham que a gente somos médicos. Não. Nós somos os doentes, né? Então, todos nós lá somos os doentes. Os médicos são os nossos guias e mentores. Nós estamos trabalhando para ser pessoas melhores. São os que recebem mais atendimento. Exatamente, entendeu? Nós somos exatamente os doentes. Então, quem vai estar lá dentro? Vai ter pessoas doentes. Então, não adianta você querendo lá encontrar pessoas de luz. Porque pessoas de luz são os guias e mentores. Nós, ainda seres humanos, não temos essa condição. Nós estamos fazendo o quê? No máximo, é exatamente buscando essa nossa melhora, né? É buscando ser uma pessoa melhor através do estudo, através do conhecimento, e colocando esse conhecimento em prática. E aí, como a nossa irmã disse, falou, eu uso sempre Jesus, né? Então, para mim, Jesus é o balizador. Eu balizo tudo por ele. Então, se chega uma informação para mim, quando chega uma informação para mim, eu vou balizar ela. Essa informação é boa ou ruim? Eu não sei, eu ainda sou muito pequeno. O que eu faço? É como se eu perguntasse para o meu pai, né? Ô pai, isso é bom? O que eu faço? Eu balizo por Jesus. Então, Jesus deixou todo um evangelho explicando como foi o passo dele, como aconteceu. Então, eu pego, será que se isso aqui acontecesse com Jesus naquela época, o que ele faria? Ele faria dessa forma? Aí, se eu falar assim, deixa eu ver, isso aqui eu já li, não, isso aí Jesus não faria não, porque isso não vai de acordo com o que ele deixou escrito, né, com o que foi a vida dele, né? Então, eu não faço, porque eu digo, isso não é legal. É igual se eu perguntasse pro meu pai dissesse assim, não, filho, isso não é legal, então eu, paro. Agora, se eu vejo isso aqui, não, Jesus não ia se importar com isso, porque não tem nada demais. Então, por que não fazer, né? E eu conheço várias pessoas que falam, não pode fazer porque isso está errado. Não, como assim está errado? Por que está errado, né? Como a gente pode julgar se está certo ou errado, né? Eu gosto de dizer que na Umbanda a gente tem o nosso pai Xangô, que é a justiça, e ele está pronto para julgar. Eu ainda não. Eu estou muito
a única coisa que eu faço, e eu peço a ele, é para que eu possa ser mais justo com o meu próximo, porque eu julgar não tenho a menor condição. Então, a gente precisa sempre ter essa noção, né? De que a gente precisa entregar isso na mão de quem sabe, de quem está pronto para isso. Então, em vez de a gente julgar, vamos tentar fazer o que a gente pode fazer. O que a gente está pronto para fazer? É ser justo. Isso a gente está pronto para fazer. A gente ser errar justo. humano, gente. Levante, sacode a poeira, dá a volta por cima. O importante é não errar novamente. Já está chegando o nosso final, né? Agradeço a todos vocês que estão aqui. Podem mandar perguntas. Na quarta-feira estaremos aqui de volta, tá? E vocês são luzes divinas. Isso a gente tem que pensar sempre. São luzes, são espíritos, né? Com a ascensão, que todo mundo vai se acender qualquer dia. Então, se errar, pede perdão e não volte a errar e pede a Jesus. Então, vamos entregar o coração, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos oriente o nosso caminho a seguir, que o reino dele esteja em nosso coração, que sejamos pessoas melhores a cada dia. E, Pai, segure na nossa mão, caso a gente erre, porque ainda somos crianças, né? Criança engatinhando ao seu encontro. Gratidão pela sua paciência, gratidão pelo seu amor. Boa noite, fiquem em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.